Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou pediatra e médica da adolescência. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre prevenção da gravidez na adolescência, porque a gente usa a primeira semana de fevereiro para fazer essa conscientização. E por que é tão importante a gente falar sobre isso, pensar em como prevenir a gravidez na adolescência? Existe um estudo chamado PENSE, que é um estudo bem grandão aqui no Brasil. O último que foi feito foi em 2019, nós estamos esperando ainda o resultado do que está sendo feito agora, tá? Começou em 2024, mas nesse de 2019, ou seja, vários anos atrás, a gente sabe pela literatura internacional que esses números já estão mudando. Ele mostra uma média de início da relação sexual, da atividade sexual em adolescentes, uma média no Brasil ao redor dos 13 anos de idade. E eu sei que é difícil para a gente como pai, como mãe, pensar que os nossos filhos com 13 anos de idade já estarão iniciando a atividade sexual, mas essa é a realidade, né? Por diversos fatores. Além disso, nesse mesmo estudo foi visto que o uso da camisinha, do preservativo na primeira relação foi feito apenas por 60% dos adolescentes. Isso quer dizer que cerca de 40%, ou seja, quase metade, não usou a camisinha na primeira relação. Ou seja, eles se colocaram num risco grande de engravidar e também adquirir alguma doença sexualmente transmissível. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quais são os atores, quem são os responsáveis por ajudar esse adolescente a prevenir uma gravidez durante essa adolescência. E o último ator aqui que eu queria trazer é a própria sociedade, as políticas públicas. Por quê? Para que tudo isso aconteça, para que a gente consiga que o adolescente tenha acesso a todas essas informações da escola, da família, né? A gente precisa que ele tenha acesso, né, ao profissional de saúde, acesso à escola, acesso a uma família que está conseguindo dar esse suporte para ele, né? E que ele não se coloque com grande frequência em riscos, por exemplo, riscos de violência sexual, riscos de violência, riscos de uso de substâncias, dependendo de onde ele mora, né, que está muito exposto a esse tipo de coisa. Então, a própria sociedade também está ali responsável por garantir essa prevenção da gravidez na adolescência. Além desses acessos genéricos, né, o adolescente precisa ter acesso aos métodos contraceptivos, que estão disponíveis na rede de saúde, mas que muitos deles ainda não sabem que estão ou que têm vergonha de chegar. Então é importante que dentro da rede de saúde, dentro de um posto de saúde, por exemplo, a equipe toda também seja preparada para realmente receber esse adolescente com acolhimento, para conversar com ele ou com ela com acolhimento, sem julgamento, estar preparado para ter essas conversas, mesmo que os pais não estejam presentes, né? E por último, não mesmo menos importante, uma das coisas muito importantes essa fala da prevenção da gravidez na adolescência é escutar os próprios adolescentes. Porque muitas vezes a gente fica muito focado em apontar e falar, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você que não se cuidou. Mas é importante que a gente esteja muito aberto a escutar o que eles têm para nos trazer em relação a dúvidas, a questionamentos e também a instruções, a dicas de como é que a gente pode então fazer com que tudo isso aconteça. Qual é a melhor forma que a gente pode ter para nos comunicar com os adolescentes? Como a gente pode facilitar essa comunicação de forma que eles realmente entendam essas informações, para que isso realmente faça sentido. E conversar muito com eles sobre o que é esse autocuidado, sobre a importância da gente cuidar do nosso próprio corpo em todos os sentidos, atividade física, alimentação saudável, sono e também a prevenção de uma gravidez, tá bom? Então, quem são esses atores relacionados à prevenção da gravidez na adolescência? A primeira pessoa que eu vou trazer aqui sou eu mesma, enquanto médica de adolescente e pediatra. E por que isso? Enquanto médica de adolescente, a gente tem essa função, a gente tem até uma parte da consulta em que o adolescente fica sozinho conosco, e onde nós vamos conversar sobre vários aspectos da vida, incluindo as questões de sexualidade, de prevenção de gravidez e prevenção também de doença sexualmente transmissível. Então, enquanto médica de adolescente, uma das principais funções minhas é ajudar nessa orientação. Além disso, existe uma parte também da consulta em que eu vou ajudar a orientação dos pais.
em que nós vamos conversar sobre estratégias de como lidar, de como conversar. Além da função de médica de adolescente, enquanto pediatra, também existe uma função muito grande nessa prevenção da gravidez na adolescência. Por quê? Porque, enquanto pediatra, a gente costuma conversar desde pequenininho, desde criança, sobre questões relacionadas à sexualidade, no sentido de reconhecimento do corpinho, reconhecimento das mudanças que o corpo vai tendo durante o crescimento dessa criança. Eu costumo conversar muito com os pais também sobre as orientações relacionadas à sexualidade. Então, como orientar a criança sobre situações de risco, o que são partes íntimas, o que a gente tem que fazer para proteger essas partes íntimas. E tudo isso também tem o poder de evitar uma gravidez indesejada lá no futuro, né? Além de mim, como pediatra e médica de adolescentes, a gente trabalha em parceria com os pais, com a família. Por quê? Né? A família é quem está lá o tempo todo com o adolescente. E é importante que esse adolescente sinta que ele tem um canal aberto para conversar com a família, de diversas formas, em diversos momentos, sobre esses assuntos que ele pode ter dúvida, né? Ah, mas eu preciso ficar falando com meu filho, né, sobre isso, preciso puxar para aquele papo que todo mundo tem medo, tem vergonha? Não, mas é importante que a gente vá achando momentos, encontrando situações, através de mídias, de filmes, de seriados, de músicas, de compartilhamento das nossas experiências com os nossos filhos, para que eles vão sentindo que eles podem sim perguntar para a gente alguma dúvida que eles possam ter. Hoje em dia, com o uso da internet, eles conseguem achar várias informações, mas as informações muitas vezes estão erradas ou não são a realidade. Então, a família e o pediatra, o médico de adolescentes, eles têm esse papel importante na vida do adolescente de ajudá-los a entender o que é real e o que não é, o que é uma coisa só que eles viram ali na internet mesmo. Além desses dois atores, a gente tem um terceiro, que é a escola. Por que a escola é importante nessa prevenção da gravidez? Porque na escola, as crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles podem receber essas informações de uma forma mais sistemática, né? De uma forma mais organizada, e eles podem também contar com pessoas dentro da escola que são rede de apoio, para quem eles também podem perguntar, eles também podem tirar dúvidas. Então, a escola também tem um papel primordial nessa prevenção da gravidez na adolescência, enquanto lugar em que a gente vai ter essa informação confiável que eles tanto precisam.